Espírito Santo, continuação. Portanto, por que se colocam numa posição de que Deus está falando usando uma aliança com defeito? Cristo é o mediador de uma nova aliança. Hebreus 8:7. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Portanto, é na segunda aliança que devemos estar. Hebreus 8:8. Mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. É o que está revelado. Portanto, Deus não vai usar ninguém para pregar uma aliança com defeito, que é a primeira. Porque ele mesmo repreendeu-os, estabelecendo uma nova aliança, que é a segunda através do seu Filho. O ministro Paulo, em 2 Coríntios 4:3, revela: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. É o entendimento que estão se perdendo quando não estão no Evangelho. Evangelho está no Novo Mandamento. São 4 livros da doutrina de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Hebreus 8:9. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Portanto, está sendo revelado: não será segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão. Não será. É uma outra aliança. Hebreus 8:10. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha o que revela Apocalipse 21:3. Eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Hebreus 8:11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Hebreus 8:12. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados, e suas iniquidades não me lembrarei mais. Portanto, e de seus pecados e suas iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 8:13. Dizendo: nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Portanto, ele, considerando a antiquada a primeira, em momento nenhum, após a segunda aliança, em que Cristo é o mediador,
irá colocar ninguém pregando o que se torna antiquado e envelhecido, como o Espírito Santo tivesse neste momento dando entendimento. Está revelado. O próprio Filho de Deus, em Mateus 23:4, revela: ata os fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. A prova desses fardos pesados está até mesmo na proibição de determinados alimentos. Primeira aliança. Quando em Atos 10:11 revela, ele viu o céu aberto e um vaso que descia com um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Atos 10:12. No lençol havia de todos os animais. Todos os animais. Não tem exceção aqui não, são todos os animais. Quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. É o que está revelado. Atos 10:13. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Atos 10:14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Atos 10:15. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Atos 10:16 revela: isto aconteceu 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se no céu. Observem que até Pedro foi corrigido. Nova aliança. Apocalipse 6:6 também revela: eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Vinho não é suco de uva. Ainda mais aqui onde está sendo revelado no próprio livro de Apocalipse. Jesus transformou água em vinho. Então aqui está sendo revelado: não danifiques o azeite e o vinho. E eu estou falando especificamente aqui do vinho, porque eu observo situações com relação a suco de uva. Quando Jesus transformou água em vinho. Um cuidado até que devemos ter. Em Atos 12:21, Atos 12:21, está revelado o seguinte: num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e dirigia-lhes a palavra. Atos 12:22, e o povo exclamava: é a voz de Deus e não de homem. Atos 12:23, no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu-o, porque não deu glória a Deus, e, comido de bichos, expirou. Isso aqui é um dos exemplos. É se colocar na posição de ovelhas, deixando o Espírito Santo dar entendimento e boca para falar. A posição aqui é de ovelha, e sempre dando glória a Deus na pregação do Evangelho. Vem muita surpresa. A necessidade daqui para frente fazer a vontade de Deus, até porque o Evangelho será pregado a todas as nações. Então virá o fim. Não adianta querer impedir. Mateus 10:26, portanto não os temais,
Nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Está aí revelado. Deus não falando mais pelo Antigo Testamento. Quantas revelações escritas, anunciadas pelo Espírito Santo em advertência. Eu aqui concluo esta parte e depois, no outro bloco, eu continuarei as revelações.